Saudações pessoal, espero que estejam todos e todas muitíssimamente bem e muito, mas muito bem dispostos. Bem, daqui com vocês, Prof. Ping, hoje estaremos cá juntos para discutirmos a camada de rede, ou seja, vamos então ver os objetivos da camada de rede e os protocolos então que funcionam a nível da camada de rede. Ok. Bem, camada de rede, se estivermos a trabalhar com o modelo OSI, se estivermos a trabalhar com TCP/IP, nós chamamos de camada de rede, mas chamamos de internet. Então, só uma pequena dica. Pronto, vamos lá. Camada de rede. Bem, de forma geral, uma das principais funções da camada de rede, as principais funções da camada de rede são roteamento, endereçamento IP e seleção dos melhores caminhos. Essas são as três principais funções da camada de rede. Repito, roteamento, endereçamento e seleção do melhor caminho. São as três principais funções da camada de rede. Nessa camada é onde nós vamos encontrar todos aqueles protocolos responsáveis pelo roteamento, seja OSPF, EIGRP, RIP, BGP, ISIS, todos estes nós iremos encontrar eles a nível da camada 3, ou seja, são protocolos da camada 3. Na camada 3 também iremos encontrar o protocolo IP, que é o que iremos estudar aqui hoje. Hoje teremos aí mais ou menos uma série de 6 ou 8 vídeos dedicado ao IP versão 4, vamos começar a introduzir IPv4, fazer cálculos de endereçamentos IP versão 4, depois vamos para IPv6, uma introdução a IPv6, depois configuração do IPv6. Então serão mais ou menos aí 6 a 8 vídeos que serão dedicados ao IP. Vamos hoje falar da camada de rede de forma geral, daqui a pouco vamos começar a particularizar já o IP e depois vamos dar uma sequência com uma série de vídeos focados a nível do IP. Pronto, dizia, na camada de rede vamos encontrar todos os protocolos de roteamento, é lá onde também se encontra o protocolo IP, o ICMP também, ele trabalha a nível da camada de rede. Então também poderia dizer camada da internet, não há problema nisso. Camada da internet, no caso, estou a referir-me à suite de protocolos TCP/IP. Bem, vamos lá. Outras características, ou seja, outros processos da camada de rede, né? Além do endereçamento, do roteamento e seleção do melhor caminho, nós também temos o encapsulamento e o desencapsulamento. Bem, o que é encapsulamento? É adicionar cabeçalhos em uma PDU. Vocês têm uma PDU e o processo de adicionar cabeçalhos a essa PDU é conhecido como encapsulamento. E desencapsulamento é o contrário, é remover cabeçalhos de uma PDU. Ou seja, se por exemplo nós estamos começando aqui na camada de aplicação, né? Temos a camada de aplicação, a camada de aplicação prepara aqui os dados, certo? Vamos ter os dados da camada de aplicação. Tufos. Dados. Bom, aqui nos dados em si nós vamos até ter informações das três camadas. Vamos ter informações da aplicação, apresentação e sessão. Todas elas são unificadas aqui nos dados. Depois, quando nós chegamos aqui na camada de transporte, temos que adicionar informações da camada de transporte. Um protocolo vai ser selecionado na camada de transporte. Na camada de transporte, os protocolos bem conhecidos são o TCP e o UDP. São os dois protocolos aqui bem conhecidos a nível de camada de transporte, TCP e UDP. Então, estamos a ver aqui, estamos na camada de aplicação, depois dissemos para apresentação e sessão. Todas essas três vão ser montadas, os dados nessas três camadas, nas três últimas camadas, na aplicação, apresentação e sessão. Quando descemos aqui a nível da transporte, vamos determinar aqui que protocolo é que vamos trabalhar. Se por exemplo for o protocolo TCP, ok, boa. Então aqui, olha, vamos ter que adicionar informações, por exemplo, do TCP.
Se fosse do UDP, estaríamos a adicionar informações do UDP. Ou seja, estamos a adicionar um cabeçalho. E o processo de adicionar cabeçalho é conhecido como encapsulamento. Desse encapsulamento seria remover um cabeçalho de uma PDU. Tudo isso que está aqui é uma PDU e adicionar cabeçalhos a PDU é encapsulamento. Remover, desencapsulamento. Quando chegamos aqui na camada de rede, vamos também determinar qual protocolo que estamos a trabalhar. Se porventura for o protocolo IP, olha, vamos aqui e vamos adicionar o cabeçalho IP. Essa adição desse cabeçalho IP fizemos o quê? Encapsulamos. Tá? Fizemos aqui o encapsulamento. Então dizemos que o encapsulamento e o desencapsulamento não é um recurso específico da camada de rede. Não. Isso acontece em cada camada. À medida que nós vamos descendo, em que vamos passando de uma camada para outra, acontece o encapsulamento ou o desencapsulamento. O encapsulamento acontece sempre no transmissor e o desencapsulamento ele acontece no receptor. Se aqui é o transmissor, acontece o encapsulamento, começamos a adicionar as informações. E se por cá for o receptor, ele precisa começar a remover, fazer leitura de cada um dos cabeçalhos, ou seja, começar a remover os cabeçalhos. Então no receptor acontece o desencapsulamento. Encapsulamento no transmissor, desencapsulamento no roteador. Bom. Bem, dentro aqui da camada de rede, falando aqui especificamente dos protocolos IP, né? Nós temos dois, o IP versão 4 e o IP versão 6. São as duas versões do protocolo IP. Nós vamos discutir muito esses dois ciclos. Ok. Bem, vamos lá aqui algumas características do IP. Já introduzimos aí o encapsulamento. Vamos agora então passar para outras características. Dizer aqui que o IP ele é sem conexão. As três características que vocês podem visualizar aqui. Sem conexão, melhor esforço, independente da mídia. O que é um, o que é outro? Quando dizemos que um protocolo é sem conexão, isso quer dizer que ele não se preocupa em estabelecer uma conexão entre a origem e o destino. Se eu, PCA, quero enviar uma mensagem para o PCB, não estabelece uma conexão. Tá? Se o protocolo é sem conexão, é porque ele não estabelece uma conexão entre o remetente e o destinatário. Ambos não estabelecem uma conexão. Bem, no fundo, o que é que o protocolo IP faz? Ele diz o seguinte, olha, se vai ser orientado à conexão ou não, isso não me importa, isso cuidam outros protocolos. Se o destino recebeu a mensagem ou não, isso também não me importa, quem trata disso é outros protocolos. Ou seja, o mais importante aqui para o IP é o envio da mensagem. Se vai ser orientado à conexão, para ele isso não é importante. Se haverá confirmação das mensagens que o destinatário irá receber, para ele também isso não é importante. Ou seja, ele deixa essas funções para outros protocolos. Ele é sem conexão, ou seja, a origem e o destino não estabeleceu uma conexão. Ele também entrega de melhor esforço. Engraçado, uma aluna já alguma vez questionou-me sobre esse ponto. Bem, o que é melhor esforço? Melhor esforço é simplesmente enviar, é simplesmente fazer o envio. Não há confirmação do recebimento das mensagens. Se o destino existe ou não, não importa. O importante é enviar. E o destino também, por sua vez, não confirma as mensagens. A isso é que nós chamamos entrega de melhor esforço. Again, entrega de melhor esforço é quando simplesmente nós enviamos. Se o destino recebeu ou não, não importa. Se o tal destino existe ou não, também não importa. O importante é enviar a mensagem. Essa então é que é a entrega de melhor esforço. Já uma entrega de pior esforço, consiste em envio. Tenho que me certificar que o destino existe, o destino deve existir e deve haver confirmação das mensagens recebidas. Então aí tem uma entrega de pior esforço.
Uma entrega de pior esforço garante-se que o destino existe e o destino confirma as mensagens que ele recebeu. Numa entrega de melhor esforço, não importa se o destino existe ou não, isso não importa, e não há confirmação das mensagens recebidas. Então temos os dois, melhor esforço e pior esforço. Já uma aluna, por exemplo, ela questionou sobre esse ponto, que deveria ser o contrário, né? Que, por exemplo, que quando se envia a mensagem e temos que esperar uma confirmação e deve-se confirmar que realmente o destino existe, aí deveria ser pior esforço. Aliás, deveria ser melhor esforço. E o pior esforço seria quando eu envio e não há confirmação da mensagem, nenhuma confirmação que o tal destino existe. Bem, é melhor esforço no caso de não se esforçar muito, ou seja, de não ser realizado muito esforço. Por isso é que ele é denominado aí de melhor esforço, porque para dar para ele lá é enviar. Não quero me esforçar muito, então olha, estou a me esforçar pouco. Então entende-se isso como melhor esforço, ou seja, não há muito esforço, simplesmente enviamos. Bem, uma terceira característica é que ele é independente da mídia, ou seja, o protocolo IP não olha no requisito meio de transmissão, ele funciona em qualquer meio de transmissão. Se o meio de transmissão vai ser sem fio, se será cobre, no cobre estamos a falar de pá trançado e de coaxial, e um outro, né, no caso fibra ótica, ou seja, não importa qual é o meio de transmissão. Então, recuperando aqui as três características: sem conexão, ou seja, não é estabelecida uma conexão entre origem e destino; melhor esforço, não se verifica se tal destino existe e não há confirmação das mensagens por parte do destino; e independentemente da mídia, ou seja, ele funciona em qualquer meio de transmissão. Ou seja, a ideia do IP é simplesmente enviar. Se o destino existe ou não, estabelecer uma conexão entre a origem e o destino, ele deixa tudo isso para outros protocolos, ou seja, essa função ele deixa para outros protocolos. Então, vamos agora fazer aqui a leitura do cabeçalho IP. Ou seja, deixa eu mostrar-vos aqui, recuar o seguinte, quando estávamos nas camadas. Ok, aqui. Bem, se nós estamos aqui na camada de aplicação, quer dizer o que nós fizemos, camada de aplicação, apresentação e sessão, ela forma os dados. Ela formariam aqui os dados. Quando descemos na camada de transporte, se por exemplo estamos a trabalhar com TCP, TCP adiciona também um cabeçalho, chamado cabeçalho TCP. Se fosse o DP, também adicionaria o seu cabeçalho TCP. Depois, quando descemos aqui na rede, a rede também adiciona as suas informações. Estamos a descer, no caso, o IP, então aqui vamos adicionar o cabeçalho IP. Depois temos aqui enlace de dados. Enlace de dados adiciona aqui, né, também as suas informações. Por exemplo, se for o Ethernet, adiciona aqui Ethernet. E tem um último, faz parte aqui do Ethernet, mas ele adiciona no final, que é o FCS, para verificação de erros. Então teríamos mais ou menos assim. Depois tudo isso que está em binário é passado para uma sinalização de acordo ao meio de transmissão. Se for, por exemplo, em cobre, é passado para pulsos elétricos desses uns. Por exemplo, num cabo para trançado, vocês não passa zeros e uns. Zeros e uns é a linguagem aqui de comunicação, é a linguagem dos computadores. Agora, no meio de transmissão, num par trançado, vocês não vão passar zeros e uns. Aí é cobre, então esses zeros e uns devem ser sinalizados para pulsos elétricos. Então, são enviados aqui. Quando chegam no destino, o destino, por sua vez, pega nesses pulsos elétricos e começa a lhes passar para zeros e uns. Depois começa, então, a fazer leitura de cada um dos cabeçalhos da PDU. Bom, então esse é um princípio que eu queria reforçar-vos cá. Então podemos passar por cá. Bom, podemos nos focar por cá. Bem, vamos lá fazer aqui o nosso pequeno esquema, né? Nós temos na camada de aplicação, né, a apresentação, sessão,
Aplicação, apresentação e sessão, nós temos os dados. Temos aqui os dados. Bom, depois, vamos supor, descemos na camada de transporte, vamos supor que estamos a trabalhar com um TCP. Bom, depois, na camada de rede, opa, grandão. Aqui temos então o IP. Bom, temos então aqui assim. Bem, esse cabeçalho que está aqui é conhecido então como cabeçalho IP. Nós aqui no caso vamos estudar o cabeçalho para IPv4. Tudo isso que está aqui forma um pacote. Tudo isso. Essa aqui é uma PDU na camada de rede. Ela é conhecida como PDU. Agora, tudo isso é PDU, mas essa parte que está aqui do IP, essa aqui, é conhecida como cabeçalho IP. Agora só temos que determinar qual é a versão. No caso, se é a versão 4 ou a versão 6. Nesse caso específico, estamos a trabalhar com a versão 6. Então, esse é o cabeçalho IP versão 4. Mas lá para frente depois veremos para o cabeçalho IP versão 6. No momento vamos estudar aqui o cabeçalho IP versão 4. Bem, esse cabeçalho aqui, IP versão 4, ele possui todas essas informações que estão aqui. Todas essas informações que vocês estão a ver aqui fazem parte do cabeçalho IP, no caso IPv4. Bem, o que é que nós temos? Primeiro temos o campo version, que é para identificar a versão. No caso, se aqui é a versão 4, se nós passar isso para binário, 4 para binário, né? 8, 4, 2, 1, certo? Bom, assim então é nosso binário. 4 está em decimal, né? Em binário é 0, 1, 0, 0. Então esse campo aqui ele identifica a versão. Se fosse no V6, nós teríamos 0 no 8, 4, 2, 1. Teríamos essa informação, 0, 1, 1, 0, indicando então o valor de 6. Prontos. Então, version é para identificar a versão do protocolo IP. Boa. Depois temos o tamanho do cabeçalho da internet. Ou seja, esse tamanho do cabeçalho da internet é o tamanho aqui do cabeçalho IP. Verifiquem que nós temos dois tamanhos. Temos o tamanho do cabeçalho e temos o tamanho total. São os dois tamanhos que nós temos. Qual é a diferença aqui entre esses dois? Tamanho do cabeçalho e o tamanho total. O tamanho do cabeçalho é simplesmente o tamanho aqui do cabeçalho IP. Vamos supor que o cabeçalho IP é de 100 bytes. Vamos supor isso. Supondo. E aqui, toda essa parte é de 1000. Vamos supor isso. 1000 bytes. Boa. Então, o tamanho do cabeçalho é de quanto? É de 100. Ou seja, a parte do cabeçalho IP. O tamanho total é todo o tamanho de todo o pacote. Ou seja, da parte, o cabeçalho e essa parte aqui. Essa parte aqui, comumente, ela é conhecida. Se nós estamos aqui na camada de rede, se esse aqui é o cabeçalho IP, essa parte aqui é vista como sendo dados. Toda essa parte aqui é vista como sendo dados e essa é vista como sendo cabeçalho IP. Se fosse na camada de transporte, só teríamos TCP e os dados. Então, essa parte aqui seria dados e esse seria o cabeçalho TCP. Como estamos na camada de rede, esse é o cabeçalho IP e todo o resto aqui à direita é visto como sendo dados. Então, tamanho do cabeçalho é de 100, ou seja, o cabeçalho IP, tamanho total é de 1100, ou seja, todo o tamanho do pacote. Todo o tamanho aqui do pacote é conhecido como tamanho total. Estamos? Temos tamanho do cabeçalho e temos o tamanho total. Bem, também só dar-vos aqui um pequeno ticket. Alguma vez vocês podem ouvir falar do payload. Opa, escrevi mal. Deixa eu dar aqui um S vai sair. Payload. O-A-D. Bem, de forma geral, sempre que vocês ouvirem a palavra payload, está-se a falar da parte dos dados. Payload é a parte dos dados, também conhecida como carga útil.
Então, aqui nesse pacote, o payload seria isso daqui. Todos estes dois senhores aqui. Estes dois senhores aqui formam, então, os dados. A carga útil, a parte dos dados. Então, estes dois senhores aqui seriam o payload. Ou seja, payload, cabeçalho, IP. Payload, cabeçalho, IP. Então, se vos perguntarem, por exemplo, qual é o tamanho do payload, vocês vêm aqui, vejam aqui o tamanho. O tamanho aqui dos dados é de quanto? É de 1000 bytes. Então, o tamanho do payload é de 1000 bytes. Payload é sempre os dados, a carga útil, de forma geral. Prontos. Depois, então, aqui nós temos estes 3 campos aqui. Estes 3 campos eles são utilizados para QoS, qualidade de serviço, ou seja, para a priorização dos pacotes, para determinar a prioridade dos pacotes. Esses 3 campos aqui, o DS, DSCP e ECN, esses 3 campos são focados para a prioridade do pacote. E esses outros 3 aqui, eles são dedicados à fragmentação. O que é fragmentação? Fragmentação é, tens um pacote e dividi-lo em porções menores. Já temos um pacote vasto e dividi-lo em pedaços. Esses pedaços, então, são conhecidos como fragmentos. E o ato de dividir uma mensagem em pedaços menores é conhecido como fragmentação. Fragmentação é a divisão, né? Tem uma mensagem dividida em partes menores. E fragmento, então, são essas partes menores que eu tenho. Então, esses 3 campos, identificação, flag e deslocamento do fragmento, são dedicados à fragmentação. Uma nota simplesmente aqui no campo identification. O campo identification foca-se no seguinte: se eu tenho uma mensagem, se ela foi dividida em 2 fragmentos, deve haver aqui uma maneira de indicar que essas duas pertencem à mesma mensagem. Ou seja, que esses 2 aqui pertencem à mesma mensagem, simplesmente foram divididos. Então é aí que entra em ação o campo identificação. Mensagens que saíram fragmentos que saíram da mesma mensagem, eles possuem o mesmo número de identificação. Vamos supor que aqui é 1. Então, se esse também saiu da mesma mensagem, 1. Terá o mesmo número de identificação. Ou seja, quando o destino receber esses fragmentos, ele vai precisar montar os fragmentos. Ele só tem que montar fragmentos que tiveram a mesma origem, ou seja, da mesma mensagem. Então ele olha no campo de identificação. Se todos eles têm a mesma identificação, então ele começa a uni-los. Se tiverem identificação diferente, separa. Entende que não tem a mesma origem. Prontos. Depois temos aqui o time to live. O time to live é o tempo de vida útil de um pacote. Isso evita com que um pacote circule na rede por tempo indeterminado. Time to live permite-nos definir aí um limite de vida útil de um pacote. Tem um exemplo clássico que eu dou muito para explicar esse caso. Funciona muito bem. Imaginem que vocês têm aqui um roteador e aqui tem mais um outro roteador. Vocês têm conectados, supondo que aqui é uma giga 0 e aqui também é uma giga 0. Esse é o R1 e esse é o R2. Nesse roteador tem uma instrução que diz que a rede A, se recebemos um pacote cujo destino é A, devemos encaminhar pela giga 0. Nesse roteador também, se recebemos um pacote cujo destino é A, também deveremos encaminhar pela interface giga 0. Então imagina o seguinte: esse roteador recebeu um pacote cujo destino é A. O que é que ele faz? Encaminha pela giga barra 0. Vem por cá. Chega no R2. R2 também o que é que faz? Analisa, se pergunta: quem é o destino? Destino é A. Tem um que encaminhar pela giga barra 0. Então ele encaminha também por aqui. E esse, quando recebeu, diz: deve sair pela giga barra 0. Encaminha por aqui. Então meio que o pacote começa a ficar circular aqui na vossa rede. Vai começar a consumir largura de banda desnecessariamente. Então o que é que podemos fazer? Criar um mecanismo para evitar com que o pacote circule na rede por tempo indeterminado. E esse mecanismo então é o time to live, que por padrão é igual a 255. Por padrão ele é igual a 255. E a cada vez que um roteador processa um pacote, ele é decrementado em 1.
Cada vez que o roteador processar um pacote, esse time to live é decrementado em 1. E quando ele atingir então um valor de 0, o mesmo será descartado. Então imaginem o seguinte, não vamos começar com 255 porque vai ser exaustivo. Imaginem que ele está com um valor de 3, por exemplo, no time to live. Recebemos esse pacote aqui cujo time to live é igual a 3. Esse roteador recebeu. O que é que ele vai fazer? Processo mesmo. Ao processar vai decrementar em 1. Logo ficamos com quanto? Estou sem espaço aqui, vou colocar aqui. Ficamos com 2 no time to live. Ele envia. Vai para o R2. R2 processa. R2 também vai fazer o que? Decrementar em 1. Vamos ficar com quanto? Com 1. R2 envia por aqui. Quando chega aqui no R1, R1 processa. O que é que ele faz? Decrementa em 1. Fica com quanto? Com 0. E é enviado para o R2. R2 quando receber esse pacote, qual é o valor do time to live? 0. Sempre que um roteador receber um pacote cujo time to live é igual a 0, esse pacote será descartado. Então o pacote deixa de circular na rede. Essa é a importância do time to live. Tempo de vida. Time to live. Ok, depois temos aqui o protocolo. Bem, o campo protocolo aqui diz-vos que é usado para identificar o protocolo de nível superior. Ou seja, se eu estou na camada de rede, o nível superior é transporte. Ou seja, entendemos que aqui é para identificar o protocolo da camada superior, nomeadamente TCP ou UDP ou um outro protocolo da camada de transporte. Ou seja, ele identifica o protocolo da camada superior, da camada de transporte. Se eu estou na camada de rede, camada superior é a transporte. Então ele identifica qual protocolo da camada de transporte está sendo utilizado. Bem, na verdade, numa verdade verdadeira, não é lá muito bem isso. Vocês vão ver mais lá para frente, principalmente quando tiverem a estudar a nível de CCNP, mais a nível de CCIE, que dá mais detalhes sobre isso. Bem, na verdade verdadeira, ele não identifica simplesmente o protocolo da camada superior. De forma geral, disse que esse campo ele identifica o conteúdo dos dados, ou seja, ele identifica a parte dos dados. Vamos voltar naquele nosso exemplinho que nós tínhamos, né? A PDU, temos dados, depois aqui temos TCP, né? O protocolo de transporte, depois aqui temos o IP. Bom, vamos lá. Então, esse campo protocolo, na verdade, ele não identifica simplesmente os protocolos da camada superior, que é transporte e UDP. De forma geral, dizia que ele identifica o conteúdo dos dados. Então, lembrados que esse aqui é o cabeçalho e esse são os dados, conhecido também como payload. Ou seja, esse campo protocolo, ele identifica quem vem primeiro, quem vem antes dos dados. Reparem que, por exemplo, antes dos dados nós temos o TCP, depois temos os dados. Então, por exemplo, se temos aqui o TCP a nível de protocolo ele é igual a 6. Aqui ficamos com o valor de 6. 6 indica que é o TCP. O 17 indica que é o UDP. Se tivermos 17, nos indica que é o UDP. Ou seja, tem um IP, mas depois disso, na parte aqui dos dados, se aparecer 6, quer dizer que eu tenho um primeiro TCP, só depois é que tem os dados. Se aparecer 17, eu primeiro tenho o UDP, só depois é que tenho os dados. O que é que acontece também aqui? Esse mesmo campo, ele não identifica simplesmente os protocolos da camada superior, mas os protocolos da própria camada de rede. Se porventura for uma mensagem do OSPF, aqui o valor do protocolo ele fica igual a 89. E o OSPF não é protocolo da camada superior, não é TCP, nem UDP. O OSPF é um protocolo da camada de rede, já da camada onde essa mensagem se encontra, onde esse pacote é gerado, que é a camada de rede. Se for 88, por exemplo, no protocolo, aí estamos a identificar que é o IGRP. A IGRP também é da camada de rede. E se for igual a 1, o campo protocolo se for igual a 1, estamos a indicar que é ICMP. ICMP também é da camada de rede. Então, ele não identifica simplesmente o protocolo da camada superior. Não. Ele identifica, de forma geral, diríamos que ele identifica, ou seja, o que vem antes dos dados. É que antes dos dados tem um protocolo X. Que, por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, o protocolo marcado com 1, quer dizer que antes dos dados eu tenho o ICMP.
Se eu tiver marcado com 89, quer dizer que antes dos dados eu tenho o OSPF. Se for o 17, quer dizer que antes dos dados eu tenho o DP. Se for 6, antes dos dados eu tenho o TCP. Então, esse protocolo não é simplesmente que diz aqui, né, que é usado para identificar o protocolo do nível superior. Não é simplesmente isso. Ele também identifica os protocolos do nível da camada de rede. Protocolos como ICMP, os protocolos de roteamento como SPF e IGRP. Bom. Depois temos aqui mas a nível de CCNA só se diz isso, né, que é usado para identificar o protocolo do nível superior. Bem, depois aqui nós temos soma de verificação do cabeçalho, também conhecido como checksum. Ou seja, esse campo aqui ele permite verificar se há um erro no cabeçalho IP, não no pacote. Ou seja, nós temos novamente o nosso desenho, né? Dados, TCP, depois aqui IP. Esse campo de soma de verificação do cabeçalho, que é usado para verificar se houve um erro no cabeçalho, não no pacote, mas sim no cabeçalho IP. Ou seja, ele verifica se houve um erro no cabeçalho IP, não em todo o pacote, mas somente no cabeçalho IP. Bem, depois temos os endereços de origem, IP de origem e IP de destino, ou seja, IP do remetente e IP do destinatário. Bem, aqui faltam dois campos, que são os campos opcionais. Deve estar aqui a nível da comparação, que é o option. Ok, está aqui os dois. Lá faltam estes dois campos, o campo opções e o preenchimento. Esses foram reservados, foram guardados que é para usos futuros. Então por isso é que eles não são utilizados, estão reservados para uso futuro. Eles não aparecem aqui. Campo opções e preenchimento não aparecem aqui. Bem, esse é então o cabeçalho IP. Bem, algumas limitações do IPv4. Umas limitações do IPv4 são, primeiramente, a escassez de endereço. Ou seja, hoje na internet, né, nós temos a tabela de roteamento a nível da internet já são mais de 700 mil prefixos. Isso já tende a crescer. Então, os endereços e mais dispositivos são conectados na rede. Então, cada dispositivo precisa de ter acesso. No caso, a rede necessita de um endereço IP. Então, mais e mais consumo há dos endereços IP. Sem falar da internet das coisas, sem falar da internet de todas as coisas. Por exemplo, se queremos colocar uma arca na rede, ela precisa de um IP. Se queremos colocar uma geleira na rede, ela precisa de um IP. Então, mais e mais endereços IP são necessários. E essa necessidade faz com que seja necessário cada vez dar mais e mais endereços IP. Então, os endereços IPv4 eles começaram a esgotar. Daí então surgiu os endereços IPv6 que vêm então atender a essa situação. Um outro ponto a nível de IPv4 é que nós temos o NAT, que é um senhor que ajuda muito a nível do trabalho no IPv4, ou seja, redes diferentes podem ter o mesmo endereço, no caso privado, desde que não estejam interconectados. Isso é um ponto que muitas das vezes não é referenciado. Os endereços privados eles podem ser repetidos. Se eu sou uma empresa A e tem uma empresa B, ambos podemos ter o mesmo endereço IP. Privado, no caso. Depois vamos lá para frente, vamos discutir o que é privado e o que é público. Por enquanto, mecaniza. Uma empresa A e uma empresa B podem ter o mesmo endereço privado. Há uma condição que não é muito dita, que é elas não devem estar interconectadas. Se elas estiverem interconectadas, haverá aí problemas de comunicação. Daí nós estamos a falar de conectividade ponta a ponta. Ou seja, só tem uma rede A e uma rede B. Se as duas estão interconectadas, elas não podem ter o mesmo endereço da rede. Imaginem, por exemplo, o ISOTIC e o ITEL. Temos o ISOTIC e o ITEL. O ITEL, o endereço da rede do ITEL é A. No ISOTIC também é A. Se as duas estiverem interconectadas, haverá problema nas comunicações. Estamos? Por um único princípio de rede, que só é mandado mensagem para fora da rede quando a origem e o destino estão em redes diferentes.
Tem um vídeo que isso será bem mais explicado mais lá para frente. Pronto, então esses são alguns problemas a nível do IPv4. Solução: IPv6. O IPv6 ele possui 128 bits, diferente do IPv4 que possui 32 bits. Ou seja, no IPv4 nós temos cerca de 4 bilhões de endereços. Ele trabalha com 32 bits. Então, uma matemática simples, fazemos 2 elevado a 32. Já IPv6 ele tem 128. Se queremos saber quantos endereços, 2 elevado a 128. Então, IPv4 tem cerca de 4 bilhões de endereços, IPv6 tem cerca de 340, 1 decilhões de endereços. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, 1 decilhões de endereços, mas meus senhores, eu vos garanto, é muito, mas muito endereço a nível de IPv6. Olha essa nota aqui engraçada. De um modo geral, há endereços IPv6 suficiente para cada grão de areia na Terra. Deixa eu repetir. De um modo geral, há endereços IPv6 suficiente para cada grão de areia na praia. Ou seja, quantos grãos de areia que nós temos na praia? Alguém já contou? Não sei se alguém já contou. Mas diz aí o ponto que nós temos a quantidade suficiente para de endereços IPv6 para cada grão de areia. IPv6, meus senhores, tem muito endereços. E o IPv6 não necessita do NAT. Estamos? O NAT ele não existe a nível do IPv6. Falar um pouco do cabeçalho IPv6. Na aula introdutória de IPv6 vamos discutir mais isso. Mas de forma a dizer-vos também aqui, né? O VEL sempre para identificar a versão. Em classe de tráfego, ele tem classe de tráfego. Ele tem a ver com prioridade de tráfego. O rótulo de fluxo quer dizer que todos os pacotes que tiverem marcados com o mesmo rótulo terão o mesmo tratamento. Serão tratados da mesma forma. Tamanho da carga, ou seja, tamanho do payload, tamanho aí da parte dos dados. Esse é o campo protocolo, semelhante aí ao IPv4. No IPv4 nós chamamos protocolo, aqui nós chamamos de próximo cabeçalho. E limite de salto é o time to live, TTL, semelhante ao time to live, que por padrão é 255, que a cada vez que um roteador processa, o mesmo é decrementado em 1. Depois temos endereço de origem e endereço de destino. Verifiquem que o cabeçalho IPv4 tem mais campos do que o cabeçalho IPv6. Isso faz com que seja mais rápido o processamento de pacotes IPv6 em detrimento dos pacotes IPv4. Bem, ok. De forma geral, vamos parar por cá nesse vídeo. E no próximo vídeo, então, vamos discutir o roteamento. Falaremos então do roteamento. Então, meus senhores, foi um prazer como sempre. Bye bye. Cuidem-se.